E aí, pessoal, chegamos à nossa aula sobre potências de 10 e notação científica. Nessa aula você vai aprender sobre as potências de 10, que é uma coisa muito fácil, e também vai aprender notação científica, como colocar um número muito pequeno ou um número muito grande na forma de notação científica. Então, vem comigo. Vamos começar falando sobre as potências de 10. A potência de 10, na verdade, é o quê? É uma potência onde nós temos a nossa base igual a 10. E aí, como vocês já sabem, eu tenho ali a minha base 10 elevado a um expoente n. É o mesmo que eu ter 10 vezes 10 vezes 10 e assim, ó, continuando até vezes 10 n vezes, ok? Então eu tenho n vezes o meu número 10 sendo multiplicado, os meus fatores sendo multiplicado n vezes. Lembrando que cada número 10 aí que você está vendo são fatores, ok? Então eu tenho aqui, ó, n fatores. Eles se multiplicam n vezes um pelo outro. E aí, continuando, eu vou dar aqui exemplo de potências de base 10. Preste atenção, ó. Quando eu tenho 10 elevado a 1, eu tenho 10. Quando eu tenho 10 ao quadrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 vezes 10, que é igual a 100. Quando eu tenho 10 ao cubo, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser igual a 1000. E olha só, se eu continuar 10 elevado a 4, eu vou ter 10.000, ok? E assim por diante. Repare que o número zero, ele é a quantidade que está no expoente. E é isso mesmo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 10 elevado à quinta potência, eu vou ter o meu número 1 acompanhado de 5 números zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 10 elevado a 5 igual a 100.000. Na potência de base 10, é isso que vai acontecer. O expoente da nossa questão, da nossa base 10, é o que representa a quantidade de número zero acompanhado da nossa base, do nosso número 1, perdão. Então eu tenho aqui, ó, a vida toda acontecendo isso, ok? Beleza? Agora, se eu tiver 10 elevado a menos 1, vocês já aprenderam o que a gente vai fazer? A gente vai inverter a base, vai ficar 1 lá em cima e embaixo vai ficar 10 elevado a 1. E 1 sobre 10, né? 10 elevado a 1 é igual a 10. 1 sobre 10 é o mesmo que 0,1. O processo vai ser o contrário do que acontece quando o expoente ele é positivo. Então, mais um exemplo aqui, ó. 10 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Isso é o mesmo que, repete o número 1 sobre 100. 10 ao quadrado é igual a 100. E aí eu vou ter 1 dividido para 100 é igual a 0,01. Se vocês repararem, é a quantidade de número zero que tem ali embaixo no meu denominador. É o meu número 100 de trás para frente, ok? Pois eu estou dividindo e não multiplicando. Se eu tiver 10 elevado a menos 3, eu vou ter 1 sobre 10 elevado ao cubo. E 10 elevado ao cubo é o mesmo que 1000. O que me indica que aqui eu tenho uma divisão de 1 milésimo. 1 dividido por 1000, então eu vou ter 3 números zeros à esquerda do meu número 1. Então, 1 dividido para 1000 é 0,001. E isso continua aqui, ó, a vida inteira, tá? E eu não posso esquecer também de falar aqui para vocês sobre o 10 elevado a zero. Como vocês já aprenderam na aula passada, 10 elevado a zero ou qualquer número diferente de zero elevado a zero, o meu resultado sempre será igual a 1. Isso daqui é uma coisa muito importante para a gente trabalhar as nossas notações científicas. Outra coisa que eu queria estar falando para vocês aqui é sobre o macete, ó. Macete do Didi. O que é isso, professor? Macete do Didi é o seguinte, ó.
Entende isso daqui, ó. Quando eu tenho a minha... Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Eu vou ter aqui esse macete que eu quero que você escreva, quero que você anote. Vírgula, ó, vírgula. Então, tem um acento aqui. Vírgula para a direita, vírgula para direita. O que que vai acontecer? Quando a vírgula está para a direita, o meu expoente diminui, tá? Então, vou botar aqui diminui, ok? Então, vírgula para a esquerda, para a direita, meu expoente diminui. Quando a minha vírgula está para a esquerda, vamos botar aqui de outra cor. Quando a minha vírgula está para a esquerda, o meu expoente, ele aumenta. Então, vamos lá, mais uma vez, para você anotar e ter isso aqui salvo aí no seu material. Vírgula para esquerda, o que que vai acontecer com o meu expoente? Expoente vai aumentar. Expoente aumenta. Então, você tem que anotar esse macete para que você possa entender e resolver aí os exercícios que nós temos para resolver. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte, ó. Se eu colocar esse número aqui, ó, 32,7 vezes 10 elevado a zero. Isso daqui, pessoal, vai ser o mesmo que, preste atenção, 327 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa. Professor, por que que vai ser a mesma coisa? Olha aí o que eu acabei de escrever para vocês aí no macete do Didi, tá? Macete do Didi ou macete EA. Preste atenção. Se ele está dizendo aí, vírgula para a direita, o que que acontece com o expoente? O expoente diminui. Se o meu expoente ali é zero e a minha vírgula foi para a direita, o meu expoente vai diminuir. O meu zero, ele vai diminuir uma casa. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai ficar valendo menos 1. Então, isso ali é a mesma coisa. Se você pegar aí na calculadora e fazer 32,7 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1, você vai ter o mesmo resultado se você pegar 327, como está bem aqui em cima, e multiplicar por 10 elevado a menos 1, tá bom? Pode fazer o teste aí. Outra coisa aqui, ó, que vai continuar dando certo. Se você pegar, por exemplo, e multiplicar, se você pegar esse número do lado de cá, e você vai ver que é a mesma coisa que eu ter 3,27 vezes 10 elevado a 1, ok? Olha só, a minha vírgula, ela, nesse caso, andou para a esquerda. E se ele andou para a esquerda, o que que acontece com o meu expoente? O meu expoente aumenta. O meu expoente era zero. Como andou para a esquerda, o meu expoente andou para... ele subiu para uma casa, ou seja, ele passou a valer o número 1. Outra coisa aqui também que eu posso estar fazendo. Se eu andar mais uma vez com a vírgula, eu vou ter, ó, 0,327 vezes 10 o quê? 10 elevado ao quadrado. Por quê, professor? Porque a vírgula ela andou 2 casas para a esquerda. Então, a cada vez que ela anda para a esquerda, o meu expoente ele aumenta 1. Então, se ela andou 2 casas para a esquerda, o meu expoente ele aumentou 2 vezes, né? Ele era 1, passou a valer, ele passou a valer 2, ok? Então, vamos para o próximo aqui? Bom, agora a gente vai falar aqui sobre as notação científica. Notação científica. E vamos lá, vamos entender aqui primeiro o que é uma notação científica, como é que a gente monta aqui uma notação científica, o que é e o que não é uma notação científica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha aí um número A,
que multiplica o quê? Multiplica a minha base 10 elevado a n, onde sempre, pessoal, eu vou multiplicar por uma potência de base 10 para mim colocar em notação científica. E existe aí uma regra que você já vai ver, tá? Então vem aqui comigo, ó. Aqui eu vou ter o meu expoente, na verdade, o nome dele na notação científica vai ser o quê? Vai ser ordem de grandeza. Então aqui vai ser ordem de grandeza. Esse daqui vai ser o nome que o meu expoente vai receber em uma notação científica. Já o meu número aqui, o meu número A, está sendo representado aqui, ele vai ser a minha mantissa, tá? É isso mesmo, é esse nome esquisito mesmo. É a minha mantissa. E a minha mantissa, o número que vai acompanhar a minha base, o meu expoente de base 10, ele tem que ser o quê? O meu A ele tem que ser maior ou igual a 1. E o meu número A ali, a minha mantissa, tem que ser o quê? Menor do que 10, ok? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos aqui do que fazer para transformar um número em uma notação científica. Por exemplo, se eu tiver aqui, exemplo, se eu tivesse o número aqui, ó, 0,125 multiplicado por 10 elevado a menos 7, aqui não é uma notação científica. Eu quero que você perceba que não é uma notação científica. Por quê? Porque a minha mantissa aqui, ó, isso daqui é a minha mantissa, é a minha letra A, é a minha mantissa. Ela é o quê? Menor do que 1. E eu não posso ter um número menor que 1. Preste atenção aqui, ó, no meu marca-texto, ó. A minha mantissa, ela tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. Ela não pode ser menor que 1, ok? Então, dessa forma, eu não tenho ali uma notação científica. O que não significa que eu não posso colocar esse número em notação científica. Vamos colocar ele aqui agora como um número em notação científica, na forma de notação científica. Vamos lá. Se eu andar com a minha vírgula uma casa para a esquerda, ele vai virar o quê? Ele vai virar uma notação científica. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar maior do que 1, tá bom? E a minha mantissa, ela tem que ser maior ou igual a 1. Então, 1,25 é maior do que 1. Então, eu tenho ali que multiplicar esse número, 1,25, por 10 elevado a 1 expoente, tá? E aí, o que vocês aprenderam agora com o macete? Se a minha vírgula anda para a esquerda, o que acontece? O meu expoente, ele aumenta. Agora, a minha vírgula, neste caso, ela andou para a direita. Então, quando a minha vírgula anda para a direita, o meu expoente, ele diminui. Ele era menos 7, ele vai passar a ser menos 8. Ele diminui. E aí, o menos 8, ele é um número menor do que o número menos 7. Lembrando que os números negativos, eles são de forma contrária dos números positivos, tá? Quanto mais próximo do zero, maior ele será, ok? Outro exemplo aqui que eu posso dar para vocês, né? Aqui é como se fosse o exemplo A. Eu posso dar aqui um exemplo B, tá? Vamos lá. O exemplo B aqui como o número 728,2 que multiplica 10 elevado a 5. Olha, esse número aqui também não é um número, ele também não é um número que está na forma de notação científica. Lembrando, o meu número, a minha mantissa, esse número aqui, ó, é a minha mantissa, ele precisa ser maior ou igual a 1. E ele aí, no caso, é muito maior do que 1. Então, eu tenho que transformar ele, eu tenho que andar com a vírgula para ele ser maior que 1 e menor que 0. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui o número 7,282 que multiplica uma potência de base 10, tá? Bom, repare que a minha vírgula, ela andou 2 casas para a esquerda.
Ela andou 2 casas para a esquerda. E se ela andou para a esquerda, o que vai acontecer com o meu expoente? O meu expoente ele vai aumentar em 2. Ele era 5, passou a valer agora 7, ok? Ele passou a valer igual a 7. Beleza. Mas aqui, preste atenção no que eu vou te falar. Ali eu tenho um número que ele está na forma de número na notação científica. Só que quando a gente fala de notação científica, a gente trabalha com, no máximo, a gente costuma se arredondar e deixar o número no máximo 2 casas decimais. Então eu tenho ali 7, e aí eu vou colocar aqui em forma de notação científica, vai ficar o quê? 7,20 e, preste atenção, ali eu tenho 28, eu vou permanecer com ele no 28, por quê? Depois do 8 vem o número 2, então está mais próximo de descer do que de subir um número. Se o número depois do meu 8 fosse 5 ou acima de 5, eu iria arredondar para 29. Então eu tenho ali 7,28 vezes 10 elevado à sétima potência. E aí eu tenho sim agora um número em notação científica. E repare, todos esses números aí são a mesma coisa, têm o mesmo valor. A diferença é que ele agora está na forma de notação científica, beleza? Continuando aqui, eu tenho o exemplo de letra C. O exemplo de letra C é o seguinte: se eu tenho aqui o número 37, eu posso escrever o meu número 37 da seguinte forma. Para me ter um número na forma de notação científica, eu tenho que ter um número com vírgula. E aí o 37 eu posso escrever 37,0, que multiplica o quê? Multiplica 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Então não vai me alterar em nada, ok? E aí, professor, como é que eu faço para transformar esse número em uma notação científica? Porque 37 é maior que 10 e eu não posso ter um número maior que 10. Eu não posso ter um número maior que 10. Então eu vou colocar da seguinte forma: 3,7, andei com a vírgula para a esquerda. E se eu andei com a vírgula para a esquerda, o meu expoente ele vai aumentar 1, porque eu andei com a vírgula uma casa. Então o meu expoente passou a valer 10 elevado a 1. Tá? A minha potência passou a valer 10 elevado a 1, ok? Então, assim, como vocês podem estar vendo, é fácil transformar um número em uma notação científica se você gravar, se você pegar esse macete do Didi, tá? Macete do Didi por quê? Porque se a minha vírgula anda para a direita, o meu expoente diminui. Se a minha vírgula anda para a esquerda, o meu expoente aumenta. E assim por diante. Vamos agora para uma questão. Olha a nossa primeira questão aí, ó. O que diz a nossa primeira questão? Considere que a massa de um próton é 1,7 vezes 10 elevado a menos 27. O que corresponde a cerca de 1.800 vezes a massa de um elétron. E aí vem a nossa parte aqui que a gente precisa resolver. Dessas informações, é correto concluir que a massa do elétron é aproximadamente... Pronto. Vamos resolver essa questão que parece que é difícil. Vai dar um nó na nossa cabeça? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender. Mas você aqui vai aprender e não vai ficar com um nó na cabeça. Olha, então ele diz ali o seguinte, ó, que um próton tem uma massa igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 27, ok? Isso daqui é o que? Em quilogramas, tá? Então, eu tenho ali que o meu próton, ele tem esse peso, essa massa. E ele diz também que um próton, ele é o quê? Ele é 1.800 vezes, ó, 1.800 vezes a massa, né, o peso da massa de um elétron, tá? Então, a massa do elétron é o quê? É 1.800 vezes menor do que a de um próton. Olha, são coisas bem pequenas, são números bem pequenininhos. Como que a gente vai fazer isso agora? Olha, agora eu vou pegar
isso aqui... Opa, eu vou pegar esse P aqui, que é o meu próton, e vou substituir. Eu vou colocar ali 1,7 que multiplica 10 elevado a menos 27 é igual a 1.800, olha aí, 1.800 que multiplica aí, que é o meu elétron, ok? E dessa forma, vocês já sabem, a gente passa ali o 1.800 que está multiplicando para o outro lado, e aí eu vou ter 1,7 vezes 10 elevado a menos 27, dividido por 1.800, que é igual a 1 elétron, ok? Mas vamos lá. Eu tenho ali o número 1.800. Eu preciso transformar esse 1.800 em um número de base 10, tá? Por quê? Para mim conseguir simplificar e resolver de maneira ali bem mais fácil. Como que a gente vai fazer isso, professor? Vem aqui comigo, ó. Eu vou colocar da seguinte maneira, ó, vou jogar o número, a letra E de elétron para o lado de cá. E aí eu vou ter 1,7 que multiplica 10 elevado a menos 27. Preste atenção, o número 1.800 eu não posso escrever dessa forma aqui, ó, em forma de notação científica. Eu vou ter 1,8 que multiplica o quê? Multiplica 10 elevado a um expoente. 10 elevado a quanto? Olha, para me ter 1.800, é só eu multiplicar 1,8 por 1.000. E 1.000 é a mesma coisa que o quê, professor? Olha só, antes de eu vir para cá, para facilitar a tua vida, para você entender o que eu estou falando, 1.800 é o mesmo que 1.000, que 18 vezes 100, tá? Só para você entender. E aí, continuando, que eu já estava pulando passo aqui para você, e vai que você não tenha entendido, eu vou ter 1,7 que multiplica 10 elevado a menos 27 sobre 18, e aí eu não vou colocar o 18, eu vou colocar 1,8 vezes quem? Vezes 1.000. 1.000 o quê? 1.000, que é o meu 10 elevado ao cubo. Por quê, professor? Porque se eu tinha ali 18 vezes 100, é a mesma coisa que eu ter 18 vezes... É o mesmo que eu ter 18 vezes 10 elevado ao quadrado. E aí eu tenho uma vírgula aqui, ó. A vírgula aqui, que é 18,0. Se eu ando com a vírgula para a minha esquerda, o que acontece com o expoente? O meu expoente aumenta. Por isso que apareceu ali 1,8 vezes 10 elevado a 3, ok? Então, só para deixar bem claro aqui para você, que eu posso ter pulado algum passo aqui e você não ter entendido. Agora, vamos lá para cima. Continuando aí, eu vou ter o seguinte, ó. Um elétron é igual a 0,9. Por quê, professor? Porque 1,7 dividido por 1,8, pessoal, vai dar isso aqui, ó. 0,94444 e vai ficar assim, bem grande o número, tá? Então a gente vai arredondar para 0,9, como eu já tinha combinado com vocês, ok? Então eu vou ter ali 0,9 que multiplica, preste atenção, se eu já encontrei ali o 0,9, eu posso observar que na letra B e na letra C eu tenho 0,9. Agora basta eu encontrar aqui a minha resposta aqui entre esses dois números aqui que aqui estão, tá? Eu vou ter aqui 0,9 que multiplica o quê? 10 elevado a menos 27, olha lá, propriedades de potência. Quando eu tenho ali, ó, uma divisão entre potências de mesma base, repete a base e diminui os expoentes, ó, vou diminuir. Menos 27 menos 3, eu vou ter como resposta final 0,9 que multiplica 10 elevado a, repete o sinal e soma, 27 mais 3 é igual a 30. Então, a minha resposta final vai ser o quê? 0,9 que multiplica 10 elevado a menos 30, resposta letra B. E aí, deu uma canseira essa primeira questão? Então é isso aí, deu uma canseira, mas a gente conseguiu resolver. Você viu ali o passo a passo. Se você tiver dúvida, manda mensagem aqui pro professor, tá bom? E eu vou tentar fazer mais devagar, se for possível, se você não entendeu, para a gente estar entendendo. O objetivo aqui é você entender. Vamos pro próximo aqui.
Nossa próxima questão, pessoal, é essa questão aí. O que que ela nos diz? Ó, dados os números m igual a 9,84 vezes 10 elevado a 15 e n igual a 1,23 vezes 10 elevado a 16, pode-se afirmar que... Bom, vamos lá, os dois números estão na forma de notação científica e eu vou montar essa conta da seguinte maneira. Ó, vou escrever aqui a minha letra M. M é igual a 9,84 que multiplica 10 elevado a 15. Eu posso escrever isso daqui dessa maneira aqui, certo? Ó, posso escrever dessa maneira aqui, 9,84 vezes 10 elevado a 15. Não muda em nada, porque ele já está na forma de notação científica, correto? Correto. Agora, vem para cá, N. N está dessa forma aqui, ó, 1,23 que multiplica 10 elevado a 16. E eu quero, pessoal, eu quero colocar esses números com o mesmo expoente, tá? Para facilitar ali na minha base 10. Como que eu vou fazer para colocar esses dois expoentes iguais, tá? Porque aí se eu colocar as duas bases com o mesmo expoente, eu vou conseguir olhar ali para minha mantiça e ver qual dos dois é maior, ok? Então eu vou ter que andar com a minha vírgula para a direita. Eu vou ficar com 12,3, ou melhor, aqui ele já não está mais em forma de notação científica, mas eu vou colocar aqui, ó, os meus expoentes iguais. Por quê? Se a minha vírgula anda para a direita, o meu expoente diminui. Não está mais na forma de notação científica. Lembrando, a notação científica está aqui, tá? A minha notação científica está ali, mas do outro lado é a mesma coisa. Então agora eu posso observar aqui o meu número m sendo 9,84 que multiplica 10 elevado a 15. Olha só, ele está com o expoente 15. E do outro lado eu tenho o meu número n, que é igual a 12,3 que multiplica 10 elevado a 15. Repare que não está em forma de notação científica, mas eu consigo agora, por eles estarem sendo multiplicado pelo mesmo número, pela mesma base 10 com o mesmo expoente, eu consigo ver quem é maior. E eu sei que 12,3 é o que? Ele é maior do que 9,84. E aí eu tenho que M é menor do que N. E essa alternativa aqui é a alternativa de letra A. M é menor do que N. E dessa forma, pessoal, vamos para mais uma questão. Mais uma questão aqui para a gente estar resolvendo. E ela diz o seguinte, ó. Vamos lá. Se R é o resultado da operação. E aí nós temos essa operação gigantesca. Seu valor é... Bom, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Eu vou repetir aqui 10 elevado a 5, né? 10 elevado à quinta potência. Mais, vamos resolver o que está ali dentro. Olha, eu tenho 2 que multiplica 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 6. Então, eu tenho aqui que continuar com o meu 2, porque eu vou repetir o meu 2, e aí eu tenho potências de mesma base, uma multiplicação. E aí o que acontece numa multiplicação de mesma base? Repete a base e soma os expoentes. Menos 4 mais 6 vai ficar o quê? Mais 2, vai ficar 2 positivo. Repare que aqui eu tenho uma divisão, vou colocar uma divisão, e aí eu vou ter 4 que multiplica o quê? 10 elevado a menos 2. Olha, 10 elevado a menos 2. Fecha aqui o meu colchete. Tenho ali mais o quê? Mais 1,5 que multiplica 10 elevado à quarta potência. Beleza? Continuando, eu vou ter 10 elevado à quinta potência. Repete isso dali porque ainda temos ali o colchete para resolver. E aí eu tenho 10 elevado... Ou melhor, eu vou ter aqui,
2 sobre 4 é a mesma coisa que meio, né? 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Que multiplica o quê, professor? Multiplica 10 elevado a 2, divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Ó, subtraindo 1 menos 2 lá de baixo. E aí eu repito tudo aqui novamente. 1,5 vezes 10 elevado à quarta potência, ok? Continuando aqui, eu preciso colocar, pessoal, todo mundo com o mesmo expoente. Então, vamos lá, eu vou ter aqui 10 elevado à quinta potência mais 0,5, que multiplica o quê? 10 elevado a 2, menos vezes 2 é mais, 2 mais 2 é igual a 4, mais 1,5 vezes 10 elevado à quarta. Repara agora, pessoal, que eu tenho ali duas bases 10 com expoente igual a 4. Vamos transformar todo mundo em expoente igual a 4? Vamos lá. 10 elevado à quinta não é o mesmo que eu ter 10 elevado a 1 vezes 10 elevado à quarta? Não é a mesma coisa? Mais 0,5 que multiplica 10 elevado à quarta potência mais 1,5 que multiplica 10 elevado à quarta. Olha, repara que eu coloquei todo mundo com base 10 no expoente 4. O que eu posso fazer agora? Eu posso somar as minhas mantiças, tá? As minhas mantiça não, né? Eu posso somar os números que estão na frente, ó, 10 mais meio vai ficar 10,5, 10,5 mais 1,5 vai ficar igual a 12. E aí eu tenho 12 que multiplica 10 elevado à quarta potência. Posso transformar isso daqui em uma notação científica. Ando com a minha vírgula, porque ali eu tenho 12,0, que multiplica 10 elevado à quarta. Ando com a minha vírgula para a esquerda. E o que acontece com o meu expoente? O meu expoente aumenta 1. Então, a minha resposta é 1,2 vezes 10 elevado à quinta. Resposta letra A. Molezinha, molezinha. Vamos para mais uma questão. E aí a gente finaliza essa aula, que já tem 32 minutos. Calcule o valor da seguinte expressão numérica. Bom, temos aqui uma expressão, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho a minha base menos 2, menos 2. Ali eu tenho uma divisão. E aí eu sei que uma divisão entre potências de mesma base, eu vou repetir a minha base e vou diminuir os meus expoentes. 4 menos 3 é igual a 1. E aí eu vou somar mais o quê? Mais menos 5, que multiplica, ó, mais uma vez, ó. Eu tenho aqui, ó, uma base, tá? Menos 3 mais menos 3, tá? E aí, opa, calma aí, professor. Não precisa fazer isso, professor. Olha aqui a multiplicação. Olha a multiplicação aqui. Perdão, pessoal. Então, eu tenho uma multiplicação aqui primeiro. Já estava passando direto, ó. Menos vezes menos vai dar mais. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu tenho ali, ó, mais 15. Mais o quê? Aqui eu tenho, ó, uma potência. Menos 3 elevado ao cubo vai dar um número negativo. E aí eu tenho 3 ao cubo é igual a 27, ok? Somando aqui, mais 1. Por quê? 5 elevado a 0 é igual a 1. Fecho aqui o colchete, multiplico por 3 ao quadrado, que é 9, menos 1, ok? Vamos lá, dando continuidade, eu vou ficar aqui agora com menos 2, mais 15, menos 27, mais 1, ok? Que multiplica 9 menos 1. E aí, vamos lá, ó. Se eu pegar menos 2 menos 27, eu vou ficar com menos 29, ok? Menos 29. E aí eu tenho 15 mais 1, vou ter mais 16, que multiplica 9 menos 1. Menos 29 mais 16 vai dar menos 13, tá? Menos 13 vezes 9, menos 1. E aí eu tenho menos vezes positivo, né? Menos vezes mais vai dar menos. 13 vezes 9 vai dar 117, menos 1. E aí, menos 1, menos 17, menos
118. A resposta final da nossa aula, da nossa questão é essa. E com isso, a gente finaliza mais uma aula aqui do nosso curso de matemática básica. Sentiu dificuldade? Manda mensagem para o professor, segue as redes sociais aqui do professor Jorge Abreu, que aí fica muito mais fácil de você entrar em contato comigo. Espero você na próxima aula, bons estudos e até lá, eu fui!